A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Varão do Cajado. Hoje o tema desse vídeo é como ganhar alguém para Jesus. Mas sem pregar, sem precisar você falar, aceita Jesus. Como ganhar de forma sábia e a pessoa nem vai perceber que você está ganhando ela. Seja esperto, rapaz. Presta atenção nesse vídeo aqui que você vai entender o que eu estou falando. Como ganhar alguém para Jesus. A palavra de Deus diz aqui em Êxodo capítulo 18, versos de número 7, que Moisés se encontra com seu sogro Jetro. E ao encontrar, eles se beijam, se abraçam e se perguntam, como você está? E o outro responde, e ali eles entram para dentro de uma tenda e começam a conversar. Se você tem uma Bíblia, você pode estar aí acompanhando neste momento. Só que agora eu quero te falar algo. Jetro não conhecia o Deus de Israel. Moisés, porém, tinha um chamado do Deus de Israel. Quando Moisés conheceu a filha de Jetro, foi quando ele fugiu do Egito ali, das garras de Faraó, porque ele teria matado um daqueles que ficavam chicoteando ali o povo, que era parente, com certeza, de Moisés. A Bíblia vai dizendo que Moisés tem família ali com a filha desse rapaz chamado Jetro, seu sogro. Só que depois Deus se manifesta ali numa sarça ardente e fala para Moisés, eu vi o choro do meu povo e já faz 400 anos que eles vêm sofrendo e agora você vai ir lá e vai libertar meu povo. Moisés foi sozinho, deixando seus filhos com seu sogro e sua esposa também com seu sogro. Moisés vai e liberta o povo, caminha Moisés no deserto durante muitos anos e ali Moisés faz grandes prodígios que Deus, é claro, usando Moisés, porque o poder não estava em Moisés, mas o poder era de Deus e Deus usava Moisés, assim como ele pode usar a mim, como pode usar a você que está me assistindo neste momento. Entendemos que Moisés passa por grandes tribulações ali, porque a Bíblia fala que aquele povo vive se manifestando e se rebelando contra Moisés, dizendo, Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos no deserto. Quem lê a Bíblia aí sabe o que eu estou falando, a tribulação que Moisés passou. Tanto é que ele foi impedido de entrar na terra prometida por causa de tanta tribulação que ele passou, que em vez dele tocar na pedra, ele feriu a pedra com força e Deus aí o castigou, impedindo que ele entrasse na terra prometida. Agora podemos entender que Moisés caminhou bastante tempo e que Deus fez chover do céu ali maná e de tarde fez com que aparecesse codornas no meio do deserto. Deus também fez jorrar água da pedra e também fez aparecer ali uma meio que ilhazinha no meio do deserto para eles beberem água. Percebemos que Moisés passou por bênçãos, mas também Moisés passou por maldição. Jetro, porém, não era cristão, ele não conhecia a Deus, ele não conhecia o Deus de Israel. Agora repare que Jetro se encontra com Moisés depois de muitos anos ali, trazendo a sua esposa, ou seja, a esposa de Moisés. E ali Jetro e Moisés se encontram e se abraçam e se beijam e entram para dentro da tenda. Se quiser acompanhar, está aí em Êxodo 18, versos de 7 em diante. Ali, Jetro pergunta a Moisés, como você está? E Moisés diz, eu estou bem, porque Deus fez jorrar água da pedra, porque Deus não permitiu que nós passássemos sede ali, não permitiu que nós passássemos fome, porque Deus fez chover maná do céu, e de tarde ainda tinha carne com suficiência para alimentar todos nós, porque Deus fazia aparecer codornas no deserto. Só que, meu amigo, aqui nós vemos um papo entre uma pessoa que conhece a Deus e uma pessoa que não conhece a Deus. Como é essa sabedoria que eu quero passar para você agora? Repare que Moisés, em momento algum, perguntou a ele se ele queria aceitar esse Deus, não é mesmo? Irmão, a gente temos que ser sábio, porque a gente tem que pregar. Já vemos que muita pessoa tentou de uma forma só, não está dando mais certo. Nós temos que caçar outra maneira, outra saída, outro jeito de estar aí agindo nesta área de pregar o Evangelho.
Moisés ali começa a conversar com Jetro e Jetro começa a se maravilhar das coisas que Deus fez na vida de Moisés ali durante aqueles tempos ali no deserto. Repare que Moisés em momento algum falou, você quer aceitar esse Deus? Mas Moisés simplesmente falou das bênçãos que esse Deus fez na vida dele. Repare que se você chegar numa pessoa, é tão gostoso quando você conversa com alguém que conhece a Deus, que sabe das coisas de Deus. Eu particularmente, quando eu encontro com um primo meu que é servo de Deus também, nós conversa pra caramba e nós conversa tanto, irmão, que se deixar nós conversa a tarde toda falando de Deus e sempre vai ter um assunto novo para estar falando. Então, o que acontece é que nós somos dois cristãos, certo? É fácil conversar assim e se entender. Agora, quando se fala de conversar com uma pessoa que não conhece a Cristo, você não tem que falar das tribulações, você não tem que falar dos desertos, você não tem que falar das provações que Deus coloca em tua vida, porque essas pessoas não sabem das bênçãos e você vai pegar e vai ensinar elas sobre os desertos, as provas, as tribulações. E o que elas vão falar? Eu prefiro não servir esse Deus, porque não servir esse Deus, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho meu dinheiro para sair todo final de semana com minha esposa, enquanto você só vive falando de tribulação. Repare que o povo que saiu do Egito só sabia murmurar, mesmo quando estava na bênção, murmurava dizendo, você nos tirou do deserto para morrermos você me tirou do Egito para morrermos no deserto. Irmão, nós temos que falar para as pessoas que não conhecem a Deus que estamos na bênção. Nós temos que dar testemunho de bênçãos para as pessoas que não conhecem a Deus. Por quê? Porque se você der testemunho de deserto, de aprovação, de provas, de lutas, de pelejas aí que vocês têm passado, com certeza essa pessoa vai se espantar e vai ficar longe, meu amigo, de querer ir para esse Deus que nós servimos. Nós estamos sabendo como o nosso Deus trabalha, mas essas pessoas não sabem porque ela não teve ainda um encontro com Deus. Agora repare que nós sabemos e ainda assim os servimos de bom grado e de coração. Por quê? Porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Agora essas pessoas, se a gente chegar para elas falando de maldições, se a gente chegar para elas falando de provações, se a gente chegar falando para ela de desertos, é óbvio que essas pessoas jamais vão querer servir esse Deus. Fala para você mesmo, se você não conhecesse esse Deus e alguém chegasse para falando, minha vida, rapaz, tá uma tribulação, não consigo fazer isso, só vivo sem dinheiro, tô no deserto, tô na prova. Aí a pessoa fala se você ia servir esse Deus, você não ia servir esse Deus. Esse vídeo vai ficar um pouco longo porque eu quero aqui estar abrindo os olhos dos irmãos para pregar de uma forma estratégicas, porque uma nova estratégia para você pregar para uma pessoa aí, pode ser sua família, pode ser um amigo seu, para você pregar o evangelho para essas pessoas. Olha só o que Moisés fez, em momento algum ele falou, você quer aceitar esse Deus? Ele simplesmente falou das bênçãos que esse Deus dava para ele e das maravilhas que ele fez na vida de Moisés e o que ele era antes desse Deus, o que ele é agora depois do Deus de Todo-Poderoso. Agora eu quero te dizer algo da parte de Deus. Quando você for conversar, é bom conversar com os irmãos sim, acerca de Deus. Mas quando você for conversar de maravilhas, caça uma pessoa não crente, fala para ela, rapaz, Deus fez isso aqui na minha vida. A pessoa vai ficar assim, ela vai escutar. Ela não vai falar, não, moça, eu não quero saber de nada, não. Ela vai escutar, vai conversando devagarzinho, com sabedoria, não vai falar tudo derramar tudo de uma vez na vida dela. Vai dar uma semeadinha hoje. Amanhã vai na casa dela, dá outra semeadinha. Rapaz, eu venho aqui te contar um negócio. O quê? Rapaz, Deus me abençoou ontem com isso aqui, ó. Rapaz, faz tempo que eu tava orando a Deus e ele me abençoou. Aí você pega, vai embora. Aí no outro dia você, rapaz, olha o que Deus fez aqui. Rapaz, é bem só o que Deus fez isso aqui. Mas tem gente que vive nas casas dos irmãos, do povo que não conhece a Cristo, não conhece a graça, falando de provação de deserto, murmurando e acha que vai ganhar Jesus desse jeito, meu amigo. Você não vai ganhar Jesus, não. Desse jeito aí, você não vai ganhar Jesus, não vai ganhar ninguém para Jesus, porque simplesmente a pessoa vai pensar o que? Não, esse Deus aí, meu amigo, Deus de deserto, Deus de provação, Deus de tribulação, Deus de testes, Deus aí que
Não, eu não quero esse Jesus para mim não. Então, irmãos, sejamos sábios aí, porque esse negócio, ei, aceita o folhetim, Jesus está voltando, não passou da moda. Eu sei que não passou da moda e nunca vai passar da moda, mas só que a sabedoria vem de Deus. Chega na pessoa e fala, caramba, olha o que Deus fez na minha vida, rapaz, que bênção. Eu tava sem isso aqui, rapaz, olha, eu tava sem comida, rapaz, eu tava sem carne lá em casa, rapaz, olha o que Deus preparou, irmão. O cara nem é evangélico. Você vai lá e fala, olha, irmão, o que Deus preparou. Ele vai falar, caramba, olha, foi Deus que fez isso aí. Ele tem fé que foi Deus que fez isso aí. Será que foi Deus mesmo que fez isso aí? Será se não foi, sei lá, uma coincidência ou algo do tipo? Aí ele vai começar a pensar e a se questionar. E vai pensando e você vai lá só semeando. Não é bem verdade que o diabo semeia na vida dos outros aí? Então você pode semear a bênção na vida do teu próximo aí, irmão, que não é cristão, que não conhece a Cristo, mas semeia bênção. Porque se você ficar indo lá chorar nos braços das pessoas não crentes, falando que tá na prova, tá no deserto, tá passando por luta, por batalha, com certeza você não vai ganhar essa pessoa para Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo aí, eu quero te pedir, no nome de Jesus, se inscreva no canal, ativando o sininho para estar recebendo novas notificações. Irmão, de compartilhar esse vídeo aí com seus irmãos, com seus amigos. Esse vídeo é uma bênção e creio que todos vão gostar. Fique com Deus aí e que Jesus possa abençoar o seu dia, a sua noite ou a sua manhã. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor.